1.46 Guild Wars Capítulo 136 Detalhes da atualização. Autor Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Anúncio ilimitado para todo o sistema. Bem-vindo à atualização 1 do Boundless. Algumas mudanças foram feitas no sistema central para melhorar a jogabilidade, enquanto algumas novas mecânicas foram introduzidas. Por favor, verifique o changelog abaixo para verificar. Guerras de guildas, bate-papo de texto da guilda, bate-papo por voz da guilda, realismo de nível 1, impulsionamento da técnica, durabilidade, subcomércio de reparos, modo foto, centro de comércio intermediário atualizado, aumento do número de expansões para slots máximos de estoque. Draco e Rivetingnight surgiram nas ruínas das planícies de Derion, exatamente onde estavam antes de serem desconectados. Parecia que eles nem tinham saído, já que Home e Kyong que não pareceram surpresos quando entraram. Draco suspirou. Foi por isso que ele não teve escrúpulos em dar à luz filhos com NPCs ou fazer o que quisesse neste mundo sem medo. No final do dia, mesmo com o quão real o Boundless parecia, não era real. Foi tudo digital. Home e Kyong que não eram menos complexos do que alguém no mundo real, com seus próprios objetivos, história e crenças, mas nada poderia mudar o fato de que eles eram apenas um monte de zeros e uns muito bem reunidos. Mesmo quando a natureza fundamental do seu mundo foi mudada pelo seu Deus, eles estavam totalmente inconscientes. Isso deixou claro como o Boundless era diferente do mundo real, apesar do número crescente de semelhanças. Draco se concentrou no changelog assim como Rivetingnight e todos os outros que ficaram online fizeram. Cada um deles mudava de expressão à medida que notavam as diversas mecânicas novas ou alteradas. O changelog era muito vazio sobre eles, mas Draco entendia tudo o que estava listado ali. Ele compartilhou um olhar alegre com Rivetingnight, pois tudo permaneceu igual, assim como na linha do tempo anterior. Nada de novo foi adicionado e nada de antigo foi removido. Isto provou claramente que eles ainda estavam no caminho certo em termos de estabilidade do cronograma. Até agora, apenas pequenas mudanças ocorreram no grande âmbito das coisas, mas ambos entenderam que as coisas só iriam piorar a partir daqui. Nenhum deles planejou se arriscar e agir com cautela excessiva para manter a estabilidade. Eles prefeririam se apressar e aproveitar todos os benefícios enquanto pudessem. Então, com sua imensa base, eles deverão ser capazes de resistir facilmente às mudanças. Draco olhou para o changelog mais uma vez. Ele já estava ansioso pela introdução da função Guild Wars. Ironicamente, essa mecânica não funcionava como parecia superficialmente. Era muito mais complexo e causava dor de cabeça do que apenas levantar e dizer a alguém vamos lutar. Os conflitos entre a maioria das guildas até agora tinham sido mera brincadeira de criança. Batalhas e escaramuças tinham como objetivo derrotar a outra parte ou roubar alguns de seus recursos. Esses podem ter sido classificados como conflitos de grande escala pela base de jogadores, mas não receberam nenhum reconhecimento ou apoio do sistema. As guerras de guildas, porém, eram diferentes. O sistema elaboraria leis de combate e imporia várias restrições, termos, condições e forneceria plataformas para as guildas em guerra lutarem. Em primeiro lugar, uma guerra de guildas exigia uma aplicação formal com um motivo. O sistema não estava interessado na lógica da razão enquanto a razão existisse. Por exemplo, Draco poderia simplesmente escrever o peito de Gentleflower era muito achatado, quero matar. Como uma razão e o sistema aceitaria isso. Então, o sistema entraria em contato com a parte desafiada e perguntaria sobre a disposição do seu lado. No entanto, isso não significava que eles poderiam recusar abertamente e a guerra das guildas seria cancelada. Que tipo de lógica distorcida era essa? Quando uma guerra exigiu a disposição do outro lado para ser iniciada? Não, foi o sistema que graciosamente concedeu à parte desafiada algum tempo para se preparar para uma chance de obter uma pequena vantagem sobre o desafiante. Se o defensor recusasse, ele ainda seria forçado a participar da guerra de guildas, mas suas perdas seriam minimizadas em 20% como compensação. Alternativamente, algumas regras e itens poderiam permitir evitar ser forçado a participar de Guild Wars. Uma delas era que uma parte vencedora na guerra não poderia ser desafiada pelo perdedor ou por qualquer outra parte durante o mesmo jogo. A parte perdedora também não poderia ser contestada novamente durante 3 meses pela parte vencedora ou por qualquer outra parte. Caso contrário,
As guildas divinas não teriam sido desafiadas até a morte. Dizer sim também recompensou o defensor com a opção de impor 3 condições pesadas à guerra, bem como a oportunidade de escolher o campo de batalha. Devido a isso, a maioria das guildas na linha do tempo anterior optaram por aceitar, mesmo que fosse uma guilda divinos desafiando. Dessa forma, eles poderiam pelo menos ter algum controle menor sobre o que estava acontecendo. Poderíamos descrever todos os critérios acima mencionados como a fase de preparação. Em seguida veio a fase de ação, com ambas as partes a serem empurradas para o conflito. Esta era muito mais simples, a menos que as duas partes especificassem que tipo de batalha desejavam. Por exemplo, no caso de Umbra vs Kamizu. Se Umbra e Kamizu concordassem em lutar usando apenas jogadores de nível 30+, esse seria o modo de batalha. Se ambos concordassem em lutar usando jogadores do Tradeskill através da competição, esse também seria um modo de batalha. Simplificando, qualquer coisa em que as duas guildas pudessem atuar e que fosse capaz de dar ao espectador uma sensação de competição, ou combate, onde haveria um vencedor no final com base em valores objetivos. Poderia até ser uma competição de quem conseguia carregar caroços mais pesados em um determinado período. Contanto que o sistema concordasse e tivesse uma maneira de decidir um vencedor, isso contaria. Se ambas as partes não especificassem, então o padrão era o que todos esperavam que fosse uma guerra de guildas. Uma batalha em que ambos os lados retirariam seus ases ocultos até que um deles acabasse ou o outro simplesmente tivesse a melhor mão. Por último, houve a fase de conclusão. Isto foi o que aconteceu depois do conflito. Foi apenas uma forma elegante de se referir às consequências e à limpeza. Por exemplo, a guilda perdedora normalmente seria obrigada a pagar por quaisquer danos causados durante a guerra. Eles também seriam forçados a desembolsar tudo que a guilda vencedora tivesse especificado durante a fase de preparação e aí distribuiria recompensas aos membros participantes com base na contribuição. Essa última parte parecia problemática, já que a maioria das guildas poderia abusar dela para ganhar recompensas. Por exemplo, Draco poderia exigir que Meren permitisse que ele acariciasse a cabeça de Yui como recompensa final. Então, durante a guerra, eles travariam uma batalha simples, sem perdas graves, e receberiam algo da IA. Ah, por que você ainda está duvidando dessa IA do papai, mamãe? Como as coisas poderiam ser tão simples? Se este fosse um daqueles jogos do início dos anos 20 em que o sistema era executado por um mecanismo e código, coisas como essa poderiam ser abusadas pela base de jogadores, forçando os desenvolvedores a corrigi-lo. Mas esta IA monitorizava constantemente o mundo e aperfeiçoava-o lentamente. A IA não apenas poderia recompensá-lo tentando testar seus limites, apresentando-lhe esterco de animal, mas também poderia colocá-lo na lista negra de certas coisas ou colocar uma recompensa por sua cabeça por sua audácia. Não cabia a algum algoritmo arbitrário ou RNG decidir as recompensas. A IA avaliaria a situação objetivamente e distribuiria recompensas com base em suas diretrizes. Foi por isso que Draco ganhou um baú do tesouro lendário por matar Ratchet. Esta ação foi tão grande sem precedentes para um jogador de nível 1 alcançar, mas Draco conseguiu. A mesma coisa com o modo de sobrevivência Nightingale's Cree, onde ele matou aqueles Bonnie Golems e conseguiu 2 baús de tesouro épicos, um monte de dinheiro, o título Battle Maniac, bem como a missão Nick Flora and Fauna. Era preciso fazer algo que valesse a recompensa com base nos valores que a IA considerava objetivos. Quanto ao chat de texto e chat de voz da guilda, eles eram bastante autoexplicativos. Os membros da mesma guilda agora podiam se comunicar livremente e a qualquer momento. O bate-papo por voz só poderia ser usado quando estivessem na mesma zona, enquanto o bate-papo por texto poderia ser usado na mesma zona do continente. O bate-papo por voz era usado principalmente para batalhas e conflitos onde gritar ordens ou planos seria muito inconveniente para a batalha. O chat de texto era usado para coisas como anúncios ou apenas socialização geral entre membros da mesma guilda. O realismo de nível 1 era um pouco mais complexo. Foi a primeira parte de uma cadeia de mudanças que estaria presente em todas as atualizações com novas introduções e remoções. Na atualização 1, era o Tier 1. Na atualização 2 seria o Tier 2 e assim por diante. Para o realismo de nível 1, muitos de seus aspectos já haviam sido sugeridos antes. As principais inclusões e exclusões foram a necessidade de bainhas, aljavas e outros itens diversos para a vida diária,
fome e sede, a remoção de resistência ilimitada fora da batalha, a necessidade de dormir no jogo, a introdução de atividades com excrementos, a necessidade de banho e higiene geral. Antes, Draco e Rivetingnicht, assim como todos os jogadores, podiam apenas embainhar espadas, cajados e qualquer item que usassem no éter, o que não era realista. Agora, não importa qual arma, era necessário colocá-la no coldre em sua respectiva forma realista para usá-la em batalha. A única exceção a esta regra foram aqueles com a característica ideal, como Draco e Rivetingnicht. Caso contrário, como eles poderiam utilizar ao máximo sua característica ideal? Eles deveriam equipar lanças, espadas, escudos e os outros enfeites ao mesmo tempo. Imagine como isso seria. Em seguida veio a fome e a sede. Foi por isso que Draco já havia aprendido a habilidade profissional de culinária e planejava adicionar a habilidade profissional de fabricação de cerveja ao seu imenso repertório. Com esses dois, ele se manteria sempre hidratado e alimentado. O que é que foi isso? Eles tinham corpos reconstruídos, então não precisavam comer comida comum? Ah, esse pensamento jovem é realmente agradável de ver. O sistema foi quem impôs essa restrição aos jogadores. Não importava se você possuía uma técnica ou um físico especial no mundo real que reduzisse a fome ou a sede, você ainda precisaria fazê-lo. Alguém poderia optar por ignorá-lo, mas enfrentaria penalidades incrementais de saúde, resistência humana à medida que piorasse. Você pode se sentir completamente bem e elegante, mas a resistência do seu personagem estava no fundo do poço e seu HP estava quase no vermelho. O sono também fazia parte disso, e seria necessário fazê-lo de agora em diante. Felizmente, o sistema foi bom o suficiente para não exigir que seu personagem passasse 8 horas de jogo todos os dias dormindo. O tempo de sono fazia parte do seu tempo de logout, então não seria realmente sentido pelos jogadores. Ainda assim, aqueles que quisessem ficar mais de 16 horas em tempo real todos os dias agora poderiam fazê-lo, desde que deixassem seus personagens dormirem. No entanto, se eles morressem no mundo real por falta de nutrição em seu corpo real, isso seria problema deles. Ficou claro que a ganhou algo que a tornou destemida contra qualquer forma de indignação pública contra tal coisa. A habilidade que os jogadores tinham de correr ou andar indefinidamente fora do combate também foi removida. Agora, usava-se a mesma quantidade de resistência para a vida diária e também para o combate. Antes, teoricamente era possível correr de um canto a outro do continente Kariu, desde que tivesse tempo e evitasse todas as lutas. Os jogadores agora teriam que viajar com portais, carruagens ou a pé, como nos tempos medievais. A higiene foi a adição final e mais notável. Agora era preciso tomar banho, mijar e cagar como fariam no mundo real. Alguém suaria, alguém poderia vomitar, alguém poderia acumular sujeira. Isso também era gerenciado pelo sistema, então as características especiais de Draco e Rivetingnicht eram irrelevantes. Eles só podiam humildemente colocar as nádegas no assento do vaso sanitário e liberar toda a sua raiva e ódio reprimidos, quer tivessem ou não algum para disparar. Ignorar essas coisas levou a várias penalidades que não eram debilitantes, mas muito embaraçosas e humilhantes. Eles também poderiam afetar a interação social com NPCs, bem como formar fraquezas contra monstros. O Technic Boosting foi outra adição única. Como Rivetingnicht compartilhou com os 5 generais quando Draco estava ocupado com a missão Flora e Fauna, habilidades e técnicas eram 2 mecânicas separadas em bundles que tinham diferentes pontos fortes e fracos. No entanto, de onde aí obteve habilidades? Não foi devido às diversas técnicas que a humanidade desenvolveu ao longo dos anos. Foi-lhe concedido acesso a tantos dados que derivou essas habilidades das técnicas. Como os novos jogadores em seu mundo logo desenvolveriam suas próprias técnicas únicas, isso criaria um meio para eles se concentrarem nessa escola de batalha, em vez de confiarem em habilidades o tempo todo, como se fossem uma muleta. Foi depois dessa época de sua vida passada que Draco começou a brilhar intensamente. O Technic Boosting introduziu o Training Hall, que era um edifício que poderia ser encontrado em qualquer cidade, do nível pequeno ao alto. Nessas salas de treinamento, era possível pagar para alugar salas de diferentes qualidades para desenvolver uma habilidade. Era muito mais complexo que isso, mas Draco não precisava pensar muito sobre isso. Afinal,
Esta atualização significava que o salão de treinamento do Guildhall Rank 7 era uma versão mais poderosa e única disso. Os membros do Umbra há muito tempo puderam aproveitar esse benefício, que foi uma das muitas razões pelas quais a guilda foi tão desejada. O salão de treinamento que Umbra possuía permitia criar técnicas e aprimorá-las, bem como testar habilidades de jogo e receber algum treinamento de combate assistido por sistema. Basicamente, ele tinha todos os efeitos do nível mais alto nos muitos centros de treinamento existentes no mundo, mas a principal diferença era que o Umbra era gratuito. Depois havia o subcomércio de durabilidade e reparo. Essas duas adições mudariam o estilo de jogo do Boundless desde o início. Chega de ataques suicidas, chega de balançar armas como se fossem brinquedos, chega de enfrentar perigos naturais e artificiais com apenas um cuidado com HP, stamina. Em tudo que se fizesse, seria necessário considerar seus equipamentos e ferramentas. Sua armadura se desgastaria, pois não se repararia automaticamente. Se dano suficiente fosse sofrido, ele poderia se tornar inútil, como o conjunto Dragorujo fez quando Draco foi atingido pelo Dragão Negro. Seria necessário levar a armadura para reparos em uma ferraria NPC ou em uma ferraria de guilda, jogador. Porém, consertar não era tão simples quanto entregar dinheiro. Esperar um certo tempo para que o ferreiro batesse um pouco no equipamento com seu martelo mágico, e então tudo ficaria como novo. O subcomércio de reparos era como aumentar ou reforjar, fazia parte da habilidade comercial do ferreiro. No entanto, também era necessário ter um alto nível de habilidade comercial e alguma técnica natural para fazê-lo corretamente. Então, tornou-se um problema triplo. Seria preciso tomar cuidado para não deixar o equipamento sofrer muitos danos. Consertar o equipamento exigia dinheiro e também recursos, e o ferreiro que cuidava dos reparos poderia até não ser bom. O modo foto foi o primeiro passo para a transmissão ao vivo, um campo de entretenimento que se tornou explosivo em 2065. Muitos jogadores aderiram ao Boundless na esperança de transmiti-lo ao vivo, mas a função ainda não havia sido lançada. No entanto, eles ainda jogavam loucamente porque estavam apaixonados pelo jogo, mas não havia como mostrar o quão grande era o Boundless para o mundo externo, razão pela qual a base de jogadores ainda não havia explodido loucamente. Depois que a transmissão ao vivo chegou, muitos jogadores confiaram nela por um tempo antes de ser abandonada. Por quê? Qual idiota transmitiria ao vivo sua localização, habilidades, técnicas, áreas ocultas de saque e estratégias para que outros vissem? Boundless não era um jogo como os do início dos anos 20, que eram puramente para entretenimento. Boundless era um segundo mundo digital que quase não era diferente do mundo real e tinha uma dilatação de tempo de 4x. Se alguém pudesse ficar dentro de casa durante toda a vida, uma pessoa com uma vida útil de 60 anos no mundo real seria capaz de viver 240 anos no Boundless. Cada momento pareceria real e separado, apesar do tempo estar distorcido. Sem falar que era possível fazer no Boundless o que não poderia ser feito na realidade. Cada vantagem deve ser guardada no peito como um louco. Houve aumento dos slots de estoque, bem como a exigência de tamanho de estoque. Antes, Draco pagou 30 ouro para aumentar seu inventário ao máximo, o que lhe deu 5.000 slots de inventário. Cada slot de item acumulava até 999 e depois seria dividido em outro slot. O valor base era de apenas 100. O limite agora foi aumentado para 6.000, o que não era muito no papel, mas era uma loucura em termos de praticidade. Sem mencionar que antes, só era possível colocar itens de tamanho pequeno a médio, como armas brancas, armaduras e outras coisas. Agora, pode-se colocar itens semigrandes. Um exemplo disso seria uma pequena pedra ou um enorme baú de tesouro. Também era possível transportar recursos agora, para que pudessem cortar madeira, pedra, metal e similares em pedaços semigrandes para carregá-los. Peças maiores exigiriam transporte manual. Finalmente, houve um dos aspectos mais importantes para os jogadores na atualização 1, ou principalmente Draco e Eva. Este foi o centro de comércio intermediário atualizado. Este edifício já havia sido desbloqueado quando Draco alcançou o nível 10 e permitia negociar a moeda do jogo com a moeda da vida real com outros jogadores, como se fosse um leilão. Havia uma demanda infinita, mas muito pouca oferta, então o preço de uma única moeda de bronze era tão alto. Draco nem sequer procurou ganhar dinheiro.
Isso acontecia porque negociar moeda no jogo era totalmente tolo, mesmo se alguém fosse tão rico quanto ele. Nunca haveria coisas suficientes para gastar dinheiro no Bondless, à medida que novas coisas como os Training House seriam introduzidas. Sem mencionar que coisas como o leilão divino ocorriam normalmente. Materiais e itens lendários custaram mais de 50 mil platina no mínimo e alguns chegaram a 150 mil platina ou mais. Como Draco planejava equipar a si mesmo, Eva, Roma, Sublime Notion, os 5 generais, os membros do núcleo e com itens lendários e épicos, ele não tinha o luxo de negociar dinheiro facilmente. Ah, você pensou que o número de itens lendários que ele tinha era abundante? Muito ingênuo. Não foi o suficiente para se equipar completamente, muito menos para tantas pessoas. Seu plano final era dominar todo o mundo do Bondless. Se apenas o Rank 7 permitisse isso, porque Richmond e companhia estariam peidando, em vez de conquistar tudo. Ele precisava de membros fisicamente aptos, com equipamentos poderosos, talento horrendo e habilidade divina. Só então ele poderia começar seu plano para dominar este mundo no jogo antes de ser transferido para outro. O recém-atualizado Centro de Comércio Intermediário permitiu que se fizesse a única coisa que traria dinheiro quase sem prejuízo. Pode-se vender diretamente equipamentos e itens por dinheiro do mundo real, como um leilão. Guild Wars capítulo 137. Uma briga amigável. Draco olhou ao redor das planícies de Derion, notando que Gentleflower e Noblissoul estavam olhando para ele. Como não membros da Umbra, eles se destacaram muito neste momento. Draco acenou com a cabeça para eles. É bom ver que você voltou na hora certa. Diga-me, quais são seus planos atualmente? Gentleflower ponderou um pouco antes de responder. Eu gostaria de retornar à minha guilda para resolver os danos e benefícios desse evento. Eu provavelmente faria o mesmo. Há uma manobra adicionada. Vá em frente, não me deixe prendê-lo. Depois de contabilizar as perdas, envie a fatura para a Umbra. Com um leve sorriso, Dracos lembrou que não tinha intenção de voltar atrás em sua palavra. Ambos agradeceram antes de usarem os pergaminhos do portal da cidade para retornar à cidade Caril. Enquanto isso, Draco voltou sua atenção para o anúncio final que foi impedido de verificar. Essa foi a última recompensa por matar o dragão. Pela forma como a batalha foi, ficou claro que esta recompensa não seria tão simples como Draco inicialmente acreditara. Fiel aos seus pensamentos, o item que recebeu fez sua alma estremecer. Anúncio do sistema para o jogador Draco. Parabéns por obter o último golpe no Rank 1 Metal Dragon. Recompensas. Item lendário Dragon Lance. Lança classificação. Lendário durabilidade. 1 milhão efeitos. Passivo 1. Flafire. Esta arma causa dano de fogo explosivo a cada ataque e pode atordoar, queimar ou cegar alvos dependendo das circunstâncias. Passivo 2. Aura antidracônica. Esta arma causa não 300% de dano extra contra qualquer entidade com sangue dracônico ou fonte de origem. Isso inclui todos os seres de ramos ramificados, bem como aqueles que carregam a bandeira ou conexão mental com dragões. Ativo 1. Arremesso imparável. O usuário lança Dragon Lance como um projétil com 100% de dano de fogo extra e a lança não pode errar. A lança retorna para a mão do portador. Recarga. 1 hora. Descrição. A Dragon Lance é a arma mais odiada entre a raça dos dragões. Foi a causa direta de sua queda e subsequente desaparecimento do mundo. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 100.000% necessários para atualizar para o rank divino. Draco estava compreensivelmente emocionado. Ele havia planejado se concentrar na lança depois de dominar totalmente o arco. A Dragon Lance era perfeita aos seus olhos. Não só isso, mas também era do elemento fogo, que ele tinha domínio ilimitado e, o mais importante, poderia alcançar a divindade. Claro, isso deveria ser um dado adquirido. Esta foi a maldita arma que quase abateu a poderosa raça dos dragões deste mundo. Veja quão forte o dragão de metal era. Mesmo apenas o dragão negro de Draco poderia causar estragos profanos no mundo, e isso nem mesmo era atendido pelo sistema. A única desvantagem era que estava no rank lendário. Em outras palavras, não teria sido capaz de fazer merda nenhuma com um dragão acima do rank 1. O rei Arthur empunhou 2 itens divinos e ainda foi espancado como um menino travesso. Repreendidos por seu pai severo. Draco colocou a arma em seu inventário depois de compartilhar suas estatísticas com a Riveting Nid.
Ela estava tão animada quanto Draco. Com mais e mais itens lendários chegando, eles poderiam finalmente começar a ver a luz de seu esquema de dominação mundial antes de transmigrar. Então, ele se virou para os membros da Umbra e falou com eles levemente. Somos os sobreviventes desse evento. Confio que você manterá em segredo o que viu, especialmente sobre o verdadeiro rosto de Eva. Caso contrário, você não precisa que eu explique as consequências, não é? Os outros membros compartilharam um olhar e balançaram a cabeça. Não era como se falar sobre isso fizesse alguém acreditar neles. Qualquer um olharia para eles de forma engraçada se tentassem descrever honestamente a beleza celestial da Lady Boss. Bom, estamos voltando para o Guild Hall. Com esse comando, os jogadores restantes do Umbra desapareceram, pois também usaram os pergaminhos do portal da cidade, deixando as agora arruinadas planícies de Derion como uma prova de sua presença aqui. Os 10 membros da Umbra surgiram no centro do portal da cidade Karil, movendo-se pelas ruas enquanto se dirigiam ao Guild Hall. Quando as pessoas viam o emblema da Umbra em seus peitos, elas silenciosamente abriam caminho enquanto os observavam com uma mistura de inveja e reverência. Todos os jogadores que entraram no jogo leram o changelog. A maioria deles agora procurava nas ruas a localização de ferreiros que pudessem consertar coisas com os melhores preços. Draco conduziu os 10 homens, incluindo Rivetingnid, até o Guild Hall, passando pela recepcionista cujo objetivo principal parecia ser apenas jogar paciência em seu computador. Ela naturalmente se levantou e cumprimentou Draco e Rivetingnid, que retribuiu o gesto com um pequeno aceno de cabeça. Eles foram direto para a sala de assembleia da guilda, onde todos os membros da Umbra estavam dispostos. Aqueles que foram mortos reviveram com uma perda de 5 níveis, menos 30% de ganho de experiência por 48 horas e menos 50% em suas estatísticas por 24 horas. O único lado bom disso era que eles haviam sido atingidos antes da atualização, caso contrário, todos os equipamentos que eles tinham seriam destruídos. A perda de níveis foi lamentável, mas pelo menos nos primeiros ranks, significaria apenas a perda de horas, não de semanas ou meses. Ainda assim, eles não estavam exatamente com sorte neste momento. A atmosfera era sombria, mas eles permaneceram firmes e esperaram que o mestre da guilda falasse. Draco subiu no palco e viu os membros da guilda um pouco deprimidos, bem como o respeito que eles tinham por ele. Ele ficou extremamente satisfeito com o comportamento deles interiormente e decidiu aliviar um pouco suas dores. Todos que morreram no evento Dragon Slaying receberão 100 pontos Umbra para gastar como quiserem. Com isso como sua abertura, os membros de sua guilda se animaram e a dor de suas perdas desapareceu rapidamente. Não apenas eles, mas qualquer jogador trocaria 5 níveis por 100 ups sem hesitação, especialmente quando eles estavam apenas no rank 1. Tenho certeza de que todos vocês viram o changelog da primeira atualização, então deixe-me explicar as nuances e detalhes mais profundos para vocês. Draco então passou quase meia hora explicando os detalhes da atualização enquanto também respondia às poucas perguntas dos membros de sua guilda. Eles sentiram ainda mais respeito e reverência pelo líder da guilda enquanto ouviam. Estava claro que a habilidade de Draco não era apenas para diversão. A atualização tinha acabado de chegar e ele já sabia muito. Eles não tentaram pensar muito profundamente sobre por que o mestre da guilda sabia de tudo isso. Não tinha absolutamente nenhum significado para eles especularem incessantemente e desnecessariamente. Em vez disso, absorveram o conhecimento que ele lhes transmitiu com entusiasmo e seriedade. Quando Draco terminou de fazer isso, eles permaneceram quietos aguardando seus novos comandos. Agora, vou abrir o Guild Text Chat para uso. Lá, podemos criar nossos próprios canais. Sinta-se à vontade para usar emojis, ou o que quiser, para conversar em tempo real. O Text Chat será moderado pela Sublime Notion assim como meus 5 generais. Para quem não os conhece, seus signos são Lustil, Enche, Eipat, Gently Lame, Alpamali e Quietblad. Quanto ao bate-papo por voz, ele será instanciado para os membros em uma área zonal, então crie-os como achar melhor. Draco acenou com a cabeça para Rivetingnid, que assumiu o comando daqui. Sua voz estava fria enquanto falava com seriedade e autoridade. Ninguém questionou sua maneira de fazer as coisas. Eles já haviam se acostumado com isso há muito tempo durante a ausência de Draco. Na verdade, Draco era exatamente o oposto de Rivetingnid quando se tratava de liderá-los.
Você estará presente no Training Hall todos os domingos às 12, horário central global, independentemente de onde você esteja no mundo. Vou lhe ensinar formações e planos de batalha para usar em nossas futuras escaramuças. Essas formações variam de táticas de masmorra, táticas de zona, táticas de conflito em grande escala e táticas de guerra de guildas. A voz de Riveting ficou mais sombria e a área congelou ligeiramente. Não comparecer é imperdoável. Vou puni-lo tão completamente que você implorará pela doce libertação da morte. Os membros do Umbra tremeram intensamente ao ouvirem sua ameaça. Eles temiam e respeitavam Aladibos tão fortemente que não conseguiam sequer concordar. Draco apenas olhou de lado com um sorriso. Ele imaginou que a Riveting tinha uma boa noção do que estava acontecendo aqui, então se virou para Yui, que estava observando tudo com curiosidade. De agora em diante, Meren será uma extensão da Umbra. Informe os membros de sua guilda sobre isso. Eu irei pessoalmente fornecer-lhes financiamento e apoio para que Meren se torne uma potência. Sempre que você encontrar um membro de Meren fora, trate-o como você qualquer outro membro da Umbra. Draco anunciou com um sorriso gentil. Yui ficou tão feliz e animada que abraçou Draco. Obrigado, cunhado, você é o melhor. Draco riu e deu um tapinha gentil na cabeça de Yui. A garota era um pouco mais nova do que eles, mas agia de forma tão alegre e fofa que chegava a ser um pouco estranha, mas era principalmente revigorante. Draco então piscou para fora da sala de assembleias quando apareceu em seu quarto com Roma Kyong-ki. Roma, você se saiu extremamente bem durante este evento. Estou extremamente orgulhoso de suas conquistas e contribuições. Draco elogiou Roma com orgulho nos olhos. Roma ficou tão feliz e emocionada que abaixou a cabeça. Não foi nada. Vivo para servir. Draco se aproximou dela. Quando ele estava a apenas 7 centímetros dela, baixou a voz enquanto tocava seus cabelos longos e sedosos. Eu gostaria de recompensá-la, minha querida Roma. Você está disposta a ter meu filho? A voz de Draco estava cheia de tentação e solicitação. Sua herança do anjo negro foi ativada neste momento, já que Roma foi influenciada pela sedução diabólica de sua linhagem. Eu estou disposta. Roma respondeu com bochechas vermelhas e olhos lacrimejantes que expressavam seu desejo emocional e paixão por Draco. Claramente, a herança do anjo negro se ativou por nada. Roma teria dito sim, não importa o que acontecesse. Draco assentiu. Quero saber quanto tempo dura a gestação dos ciganos. Esta era uma questão pertinente, pois nem todas as raças precisavam de 9 meses como os humanos. Alguns poderiam levar apenas algumas semanas, como as raças de animais, as ninfas e as súcubos. Alguns podem levar anos, como elfos, dragões ou corridas de energia. Levamos em média 9 meses, mas a linhagem da rainha-mãe nos permite ter em 2 a 3 meses, dependendo da raça do pai. Roma respondeu lentamente. Draco ficou um pouco surpreso. Se um elfo a engravidasse, seria ridículo demais se a gravidez durasse apenas 3 meses, quando o período de gestação da raça dos elfos era de 4 a 5 anos. Normalmente, o sistema encontraria um ponto mediano entre o período de gestação de duas raças, caso a concepção fosse possível. Deve-se lembrar que a concepção entre duas raças diferentes foi extremamente difícil. Foram apenas algumas raças, principalmente a humanidade, que puderam engravidar ou ser engravidadas por quase tudo sob o céu. Como os humanos tinham 9 meses e os ciganos 3 meses, o período de gestação real deveria durar cerca de 5 ou 6 meses. Draco acreditava que isso seria longo o suficiente para estabelecer algumas bases para sua linhagem no jogo. Ok, esta noite, esperarei por você em meu quarto. Até então, você pode me seguir enquanto continuo a fazer alguns trabalhos manuais. O rosto de Roma estava vermelho porque ela estava animada e nervosa, mas ela não reagiu exageradamente. Em vez disso, ela fez uma leve reverência enquanto ficava de lado. Draco pegou o Pair da Deni e se preparou para produzir em massa mais poções do beijo do anjo. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, seu caldeirão foi atingido por uma pata que apareceu ao seu lado. Pair da Deni foi saltando para algum canto da super mini sala do mundo pequeno. Draco se virou para Kyong-ki com uma expressão sombria no rosto. No entanto, o leão bonito não pareceu incomodado com sua raiva, e sim desenhou um círculo no chão com sua garra. De agora em diante, este é o seu espaço de vida. Parece que este rei leão deve estabelecer algumas regras,
Caso contrário, você se tornará muito indisciplinado. Seu trabalho duro está me fazendo sentir muito culpado. É pedir demais para procrastinar sem sentir vergonha. Suspiro. O círculo que Kyung-ki desenhou era tão pequeno que Draco teria que dormir em pé como uma vareta. Isso o enfureceu ainda mais quando ele rugiu e avançou contra Kyung-ki. Kyung-ki riu, pois esperava a investida de Draco. Como tal, ele ficou nas patas traseiras como um humano e deu um soco. Draco se esquivou do soco de Kyung-ki e o chutou bem no estômago. Afinal de contas, sua habilidade de combate foi aprimorada ao longo de 15 anos de jogo. Como poderia esse leão mimado que nasceu poderoso conhecer alguma técnica de luta? -1. ARGHH. Kyung-ki cuspiu sangue quando foi lançado voando. Draco não cedeu e piscou acima do leão, pretendendo derrubá-lo no chão. Os olhos de Kyung-ki brilharam quando sua expressão de dor diminuiu. Ele sorriu como um ladrão desonesto enquanto inclinava sua bunda na direção de Draco com a velocidade da luz. Peguei vocês. O rosto de Draco empalideceu quando ele percebeu o esquema desse malvado leão bastardo, mas sua habilidade de piscar ainda estava em espera. Ele também estava no ar, então não era como se ele pudesse mudar de direção facilmente. Uma névoa verde começou a emergir da bunda de Kyung-ki, ameaçando arruinar a vontade de viver de Draco. Draco entendeu que estava enfrentando sua crise de vida ou morte mais mortal nesta linha do tempo, já que os peidos de Kyung-ki eram horríveis demais. Sua expressão tornou-se selvagem quando ele queimou toda a energia de sua linhagem para invocar uma garra dracônica que se moveu levemente para trás. Não demorou muito, quando um som estranho encheu a sala, e um miasma verde encheu o lugar onde Draco estava pairando há apenas um segundo. Os mais de 1000 pontos de dano foram definitivamente o mal menor. Bafifipot. Draco olhou para o gás com uma expressão assustada e preocupada, a testa coberta de suor e a respiração difícil. Naquele momento, ele pensou que seria forçado a sofrer o pior destino imaginável. Kyung-ki emergiu do outro lado da névoa com uma expressão entediada e infeliz. Merda, você tem muita sorte. Esse Kat da dia que estava preparando isso há semanas. Se você tivesse provado. Ei! Você nunca mais seria o mesmo. As palavras de Kyung-ki fizeram Draco tremer ainda mais. Ele enfrentou muitos acontecimentos horríveis em sua vida passada, mas enfrentar a dispensa de Kyung-ki foi algo que ele jurou nunca experimentar, não importa o que acontecesse. Draco nunca esqueceria o olhar horrorizado e traumatizado daqueles guardas da aldeia cigana. Eles pareciam que fariam qualquer coisa para morrer, e isso foi até mesmo um novo peido do leão desavergonhado. Só Deus sabia como seria um peido que ele armazenou por semanas. A Roma, que assistia do lado de fora, ficou divertida e chocada ao mesmo tempo. Esses dois companheiros. Um era um ser de rank 7 que por acaso era descendente de uma entidade divina e outro era o mais forte aventureiro imortal com a linhagem de um dragão negro. No entanto, porque parecia que dois irmãos adolescentes estavam brigando. Pior ainda, os olhos de Roma ficaram atordoados por um segundo. Quando ela se concentrou novamente na dupla, ficou pasma ao ver que a sala havia mudado completamente. De repente, ela se viu sentada na poltrona VIP de um estádio estranho. Atrás dela havia fileiras e mais fileiras de espectadores entusiasmados que gritavam ou aplaudiam os que estavam no palco. O palco em si era um pódio quadrado com piso branco e um estranho tipo de cerca em cada canto, com cordas amarrando-os no meio. Roma se assustou ao ouvir uma voz entrar em seus ouvidos, notando que dois caras estavam sentados perto de um dos cantos do palco com estranhas engenhocas em volta de suas cabeças. Você acredita, Johnson? Hoje, os fãs vão se divertir, pois temos a sorte de observar dois grandes candidatos ao título de campeão mundial de wrestling lutando no evento principal. Promete ser a luta de uma década, se não um século. O locutor gordinho gritou de entusiasmo. Não posso acreditar, Tony. Isso é tão repentino e sem precedentes. Ah! E aí vem os contendores agora. O locutor de pele escura respondeu com entusiasmo. Roma só pôde ficar ali sentada com uma expressão estranha enquanto ouvia uma música estranha tocar, enquanto Kyung-ki descia a passarela, vestindo apenas alguns shorts engraçados e algumas luvas. Quando ele chegou, metade da multidão de repente se transformou em leoas gritando seu nome com adoração e amor. Mais do que apenas alguns exigiram ter seus filhos. Kyung-ki. 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 Kyung-ki deleitou-se com os aplausos e elogios ao entrar no ringue com talento,
acenando para as patas e despertando a multidão ao posar no centro do ringue. Logo, a música de Kyong que foi cortada quando a música de Draco começou a tocar, e Roma achou seu tema mais impactante, pois era cheio de majestade e beleza. Seu coração batia descontroladamente enquanto ela olhava para Draco com o peito nu que descia a passarela com um leve sorriso. De repente, metade da multidão se transformou em lindas mulheres humanas que começaram a torcer por Draco bem alto. Até Roma se levantou e gritou como uma fã. Draco! 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 Draco sorriu para as mulheres na multidão, o que fez suas pernas tremerem ao sentirem uma umidade ali. Roma teve que se sentar para conter sua excitação e seus hormônios em fúria, dada a majestade de Draco. O rosto de Kyong que azedou ao ver o sujeito se aproximando. Ele apontou uma garra para Draco e fez um gesto de venha até mim, mano. Draco pulou no palco e torceu o pescoço. Ele olhou para Kyong que com um olhar azedo semelhante, pois pretendia acabar com a rivalidade de uma vez por todas. Ah! Vejo que um garoto bonito como você está tentando enfrentar esse papagato. Você acha que não tenho ratos suficientes para brincar? Kyong que provocou maliciosamente. Seus fãs leoas também riram e zombaram de Draco, fazendo Roma e seus fãs humanos ficarem vermelhos de raiva e indignação. Justo quando eles estavam prestes a explodir, Draco falou em tom leve. De qual cantidade você está falando? Tudo que vejo é uma buceta. Roma e seus fãs humanos começaram a rir alto enquanto Kyong e seus fãs leoas eram reprimidos. Chega de conversa, vamos lutar. Kyong gritou. Não espere nenhuma piedade. Draco rugiu de volta. Assim que eles estavam prestes a atacar um ao outro e lutar até a morte, uma tela apareceu na frente de ambos, interrompendo o ataque. Anúncio regional do reino de Sturgeven. Guilds Myriad Cards e Lorebinders adquiriram a chave para o abismo. O evento Abyss foi desbloqueado. Anúncio internacional do continente Cariu. Guilds Myriad Cards e Lorebinders adquiriram a chave para o abismo. O evento Abyss foi desbloqueado. Anúncio ilimitado para todo o sistema. Guilds Myriad Cards e Lorebinders adquiriram a chave para o abismo. O evento Abyss foi desbloqueado. Guild Wars capítulo 138. A primeira guerra da guilda. Assim que Draco leu a notificação, o cenário imediatamente mudou de volta para a super mini sala do mundo pequeno padrão. Sua expressão era horrível de se olhar. Uma aura negra subiu por todo o seu corpo e explodiu, derrubando quase tudo dentro enquanto sua raiva aumentava. Até mesmo Roma, que confiava e reverenciava Draco tão poderosamente, começou a tremer quando sentiu a crueza de sua raiva. Era incandescente e imenso, ao contrário de sua habitual calma e serenidade. Kyong que também tinha uma expressão de desgosto e choque no rosto. Sua brincadeira desapareceu quando seus olhos se fixaram no anúncio que apareceu diante dele. Ele pode ser estúpido e desavergonhado, mas sabia que não deveria brincar naquele momento. Draco permaneceu assim por mais de 5 minutos antes de respirar fundo e se acalmar. Ele piscou sem palavras para o quarto de Rivetingnid. Sua casa parecia como se um furacão tivesse passado. Rivetingnid estava gritando de pura raiva enquanto destruía tudo ao seu redor. Seus olhos brilhavam com o fogo da loucura e do ódio. Quando Draco apareceu atrás dela, ela se virou lentamente e olhou para ele em silêncio. Draco suspirou e caminhou até a noite Riveting antes de abraçá-la. Rivetingnid caiu em seu abraço, agarrando sua barriga com força. Draco também abraçou enquanto eles sentiam as emoções sombrias um do outro. Quando eles se libertaram, eles se sentiram muito melhor. No entanto, eles ainda estavam muito irritados com o novo evento, então não conversaram muito. Em vez disso, Draco enviou uma mensagem para o canal no chat de texto da guilda. Todos os jogadores da Umbra, reúnam-se na sala de assembleia da guilda em 6 horas. Draco. Os vários membros da Umbra, que ainda estavam chocados com este evento global, de repente viram a mensagem do Guildmaster e sabiam que algo estava acontecendo. Como tal, cada um deles largou o que estava fazendo e voltou correndo. Aqueles que estavam nas masmorras cancelaram suas corridas e aqueles que estavam no meio das missões optaram por abandoná-las no meio do caminho. Os membros do Umbra fizeram isso sem hesitação. Mesmo que essas missões fossem incomuns ou superiores, eles ainda as cancelaram resolutamente, para atender à convocação do mestre da guilda. Enquanto eles estavam ao caminho, Draco voltou para seu quarto com Rivetingnid. Os dois foram para o banho e mergulharam na fonte termal. Roma também se juntou a eles e se ofereceu para lavar as costas de Eva.
Draco apenas balançou languidamente na água morna enquanto observava as duas mulheres nuas se limparem genialmente. Seus lábios estavam curvados em um sorriso satisfeito com a visão diante dele. Era exatamente o que ele queria ver pelo resto da vida. Foi por isso que ele lutou todos os dias, para que os momentos de calma pudessem ocorrer sem interrupção. Quando Eva e Roma se limparam completamente e voltaram para as fontes termais, eles se lavaram um pouco antes de tirarem Draco de lá. O sujeito riu e permitiu que limpassem seu corpo nu com as palmas das mãos gentis e macias. Talvez sentindo a calma antes da tempestade, Roma não tentou nada sexual ou obsceno. Ela percebeu que apesar dos dois parecerem geniais, havia algo acontecendo que iria explodir em breve. Como tal, a Roma comportou-se com calma e serenidade. Logo, o trio terminou o banho e percebeu que em algum momento Kyung-ki havia desaparecido. Roma expressou preocupação com isso inicialmente, mas Draco apenas acenou com as mãos indiferentemente. Kyung-ki era uma fera imortal e devia ter seus próprios planos para o que aconteceria a seguir, então tudo dependia dele. Draco e Riveting-Nietzsche apareceram na sala de assembleia da guilda alguns minutos depois. O prazo de 6 horas ainda não havia terminado, mas todos os membros da Umbra estavam presentes na sala e conversavam silenciosamente usando o bate-papo por voz para não causar perturbações. Quando viram Draco e Riveting-Nietzsche aparecerem, ficaram em silêncio e esperaram que falassem. O Guildmaster e o Vice-Guildmaster examinaram a sala e depois de confirmar que todos estavam presentes iniciaram esta reunião. Todos vocês viram o anúncio do evento Abyss. Posso ver claramente que todos vocês devem estar se perguntando que tipo de evento é para ver uma convocação repentina logo depois que tivemos uma, algumas horas atrás. Draco começou. Este evento promete ser terrível, como você pode ver pelo fato de ter sido anunciado 3 vezes. Uma para a área, uma para o continente e uma para o mundo. Todos os membros do Umbra prenderam a respiração enquanto suas mentes tremiam. Eles não eram tão adeptos quanto Draco ou Riveting-Nietzsche quando se tratava das regras mais profundas e obscuras do Bondless, mas podiam usar seu próprio raciocínio para tirar algumas conclusões. A luta horrenda com o dragão de metal, a luta que arruinou tantas guildas raras inferiores, tinha sido apenas uma missão diária no nível do reino. Isso significava que, se o pior acontecesse, os NPCs do reino poderiam eventualmente lidar com as consequências. Como seria uma World Quest e como eles poderiam sobreviver? A partir das informações que coletamos, o evento do abismo deve ser um evento semi-apocalíptico onde várias criaturas do reino nulo invadem o mundo material. Essas entidades são o inverso de toda a matéria e são semelhantes à antimatéria de certa forma. De acordo com a tradição, magia, espadas, flechas e similares não os prejudicam. No entanto, seus ataques causam danos fatais a nós. Você não perderá sua conta nem enfrentará nenhuma penalidade nas primeiras vezes, mas mortes suficientes sob um Void Monster irá deixá-lo aleijado, pois sua estrutura celular acabará corroída. Draco suspirou enquanto fazia uma pausa aqui, deixando Riveting-Nietzsche assumir o controle. A única maneira de prejudicá-los é usar armas e bastões feitos de um material especial chamado éter. Éter é uma forma condensada de energia mundana que geralmente é apresentada na forma de um cristal. Felizmente, nossa guilda adquiriu 200 deles, mais 150 extras como tributo de nossos aliados Kamizu e Profanadores. Draco passará algum tempo refinando-os em suas armas, então envie-os todos para Sublime Notion após esta reunião. Sua voz era genial, apesar de sua raiva latente, e seu tom mudou de repente para refletir isso. Suspeitamos que a chave do abismo seja um item muito importante para este evento. Ela nos permitirá acessar um esconderijo de armas e equipamentos construídos para derrubar criaturas do Reino Nulo. Como tal, devemos adquiri-la a todo custo. Os membros do Umbra sentiram a respiração parada ao entenderem a que Riveting-Nietzsche estava se referindo. Suas próximas palavras provaram que suas suposições eram verdadeiras. A Umbra iniciará uma guerra de guildas contra uma miríade de cartas e lorebinders. Noite rebitante rugiu. Os membros do Umbra rugiram de volta enquanto batiam os pés. Guerra! 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 Draco recorreu ao Sublime Notion enquanto Riveting-Nietzsche animava os membros da Umbra. Sublime, após coletar todas as armas e armaduras dos membros da nossa guilda para mim, entre em contato com Gently Flower e Noble Soul, informando-os sobre nossa resolução e os detalhes desse evento.
Sublime Notion assentiu com uma expressão séria enquanto caminhava até os 5 generais para coordenar tudo. Draco então se virou para Yui. Irmãzinha, vai e informe seus próprios membros sobre tudo também, e deixe-os trazer seus equipamentos para mim. Eu ajudarei a atualizar suas coisas também. Voltarei em breve, cunhado. Yui respondeu resolutamente. Com o pergaminho do portal da cidade, ela saiu rapidamente. Draco esperou pela noite Reveting para compartilhar os planos para a Guerra das Guildas enquanto ele próprio ia para o menu da guilda atualizado para iniciar o movimento. Nome: Umbra Camada. 2 Reputação: 27.000 membros, 3.000 elogios, 25 propriedades, 21. Banco da Guilda, bate-papo de texto da Guilda, loja da Guilda, armazém da Guilda, arena da Guilda, bate-papo por voz da Guilda, guerras de guildas, permissões. Umbra realmente passou de uma guilda Tier 1 com apenas 7 membros, 3 elogios e 4 propriedades para esse poder monstruoso que possuía muitos lotes, a maioria deles no Vita Settlement, e com mais de 20 elogios, que vieram de First Class e qualquer outro. Anúncio: conquista notável, mostrando seu excelente crescimento. Ainda assim, Umbra tinha um longo caminho a percorrer. As coisas eram relativamente fáceis no começo, mas ficaram mais difíceis depois. Este fato não era exclusivo dos jogos de RPG, mas também se aplicava à própria vida. Draco abriu o menu Guildware e foi solicitado a fornecer os detalhes básicos, que eram o S-Alvo da guerra, o motivo da guerra, a recompensa pela vitória, os termos da guerra e o modo de batalha selecionado. Naturalmente, ele escolheu Myriad Cards e Lorebinders para o primeiro. Ele esclareceu o motivo como punir os insolentes. A recompensa era a chave do abismo e os termos da guerra eram apenas que ambos os lados poderiam usar o que quisessem. Ele deixou o modo de batalha como padrão. Em outras palavras, esta seria uma verdadeira guerra de guildas, apresentando uma batalha épica entre dois lados que lutariam para serem os últimos a sobreviver. No papel, Umbra eram os azarões, já que tinham apenas 3.000 membros, dos quais 500 eram jogadores de Tradeskill, enquanto Myriad Cards e Lorebinders eram duas guildas, com a primeira já abrigando 300.000 membros, enquanto a última tinha 267.000 membros. Isso foi muito? Não, eram assustadoramente poucos. Quando quase 7 bilhões de humanos invadiram o jogo, algumas guildas alcançariam centenas de milhões de membros. Quanto foram 300.000 comparados com isso? Sem mencionar que Myriad Cards e Lorebinders eram vistos como estando no mesmo nível que Kamizu e Execrators atualmente, que estavam apenas um passo abaixo da Umbra. A verdade é que isso era falso. Kamizu e Profanadores se tornariam guildas divinas, ou superiores, agora que estavam nos bons livros de Draco, enquanto Myriad Cards e Lorebinders se tornariam guildas lendárias que estavam a meio passo do divino. Isto foi o que ocorreu na linha do tempo anterior e provavelmente ocorreria nesta também. Comparados a uma guilda como a Umbra que estava a meio passo de tudo o que estava acima de Divine, eles ficaram aquém e aqueles com olhos perspicazes poderiam reconhecer isso. Draco encaminhou a inscrição e Joker, assim como Rap e Cholar, a receberam imediatamente. Eles ainda estavam nas planícies de Derion, parados no único lugar livre da energia da destruição, que era o outeiro, enquanto observavam a lágrima espacial que os olhos de Kaelo haviam criado. Os dois observaram seus jogadores lutando para atravessar a névoa, já que muitos relatos foram prejudicados para se aproximarem e investigarem. Eles haviam perdido pelo menos mais de 100.000 membros cada, o que os enfraqueceu enormemente, mas a recompensa valeu a pena quando viram a lágrima espacial brilhar quando um membro de suas guildas finalmente chegou lá depois de usar a vida de muitos para pavimentar o caminho. Eles viram o anúncio do evento e perceberam que o jogador que tocou o rasgo espacial foi lançado de volta para onde estavam, com uma chave preta na mão. O jogador era membro da guilda Myriad Cards e apresentou a chave aos dois Guildmasters. Chave do Abismo, item de evento classificação, lendário efeitos, passivo 1, absorção do abismo. O possuidor da chave do abismo pode absorver energia abissal e convertê-la em energia etérica. Passivo 2, proteção do abismo. O portador da chave do abismo e seus seguidores ficarão imunes aos efeitos negativos da energia abissal. Ativo 1, tesouro abissal. A ativação desta habilidade transporta o usuário e seus seguidores para o tesouro abissal. A chave irá quebrar depois que isso for ativado.
Durante o tempo em que Draco e Revetingnit estiveram tomando banho e conversando com os membros de sua guilda, eles se sentaram para discutir como dividiriam os despojos. Joker planejou dividir os despojos com Lorebinders em 45%, enquanto ele ficou com 55%. Afinal, quem conseguiu a chave foi um dos membros de sua guilda. Rapesholar concordou que deveria ter uma parcela maior, mas propôs que fosse 51% de Myriad Cards e 49% de Lorebinders. Lorebinders tinha uma lista menor do que Myriad Cards, mas perdeu quase o mesmo número de membros, então seu dano geral foi mais pesado. Joker concordou que isso era apropriado, mas continuou a pechinchar de brincadeira. Rapesholar ficou muito feliz em jogar junto com Joker, então eles oscilaram nas porcentagens entre as duas margens de sugestões. Isso foi até serem atingidos pela aplicação de Guerra da Umbra. Depois disso, eles congelaram e ficaram em silêncio por um longo tempo. Ambos tinham rostos pálidos, pois pareciam ter engolido merda. Rapesholar não parecia mais feliz e Joker também não tinha mais vontade de brincar. Ambos perceberam que dessa vez haviam cortejado o desastre. Ao contrário de Draco e Eva, eles não tinham ideia do que era o evento do abismo ou o que a chave do abismo poderia fazer além do que declarava em suas habilidades. Eles pensaram que a habilidade ativa seria um desperdício, já que as passivas pareciam ótimas, então eles a mantiveram. Agora, eles teriam que desistir. Com o aplicativo sendo lançado, a chave foi imediatamente apreendida deles. Como possível recompensa pela guerra, como poderiam manter as mãos sujas nela? Não seria engraçado se eles simplesmente usassem e estragassem um item? Se a parte desafiada pudesse simplesmente se livrar da possível recompensa a qualquer momento, qual seria o sentido de uma guerra de guildas? Acho que deveríamos admitir. Não há como lutar contra a Umbra, que poderia matar aquele dragão de metal quando tantas guildas foram derrotadas. Seria uma arrogância infantil pensar que podemos vencer sem alguma ajuda que seja mais forte que um dragão de metal. Rapesholar afirmou sombriamente. Ele pode não ser tão inteligente quanto o Gentleflower, mas não estava muito longe. Sua única fraqueza era ser muito mole. Gentleflower e ele tiveram a coragem de avaliar as situações, com suas habilidades analíticas quase no mesmo nível, mas Rapesholar evitou grandes riscos enquanto Gentleflower os abraçou. Embora o tiro às vezes saísse pela culatra, no geral Kamizu se tornar uma guilda divina falava por si. Eu concordo. Lutar contra Umbra não é sábio. Este evento não parece ser simples e é melhor usarmos isso para ganhar o favor deles. Ao conceder e entregar a chave do abismo, deveremos ser capazes de seguir seus passos e alcançar pontuações altas no evento. Joker concluiu enquanto seus olhos brilhavam. Afinal, qualquer idiota poderia ver que foram os Umbra quem tornou possível a vitória no evento anterior. As outras guildas que participaram apenas tiveram seus líderes de guilda sobreviventes e o líder de guilda da guilda externa só sobreviveu devido ao seu relacionamento próximo com o vice-mestre da guilda da Umbra. Se ao menos eles tivessem ficado por perto e apoiado a Umbra naquela época. Quem se importava com a aniquilação de toda a sua guilda? Enquanto permanecessem para receber as recompensas, poderiam facilmente reembolsar as perdas. Como tal, ambos assentiram e escolheram não quando solicitados a aceitar os termos da guerra. Anúncio do sistema para a guilda Myriad Cards e Lorebinders optaram por rejeitar a guilda A. Como tal, as perdas incorridas em caso de derrota serão reembolsadas em 20%. Quando Joker e Rapesholar viram isso, eles congelaram no lugar por mais de alguns segundos mais uma vez. Eles olharam para a tela diante deles com incompreensão, imaginando se seria um bug. Eles rejeitaram a guerra, então por que ela não foi tratada como eles haviam desistido? Porque eles ainda tiveram que participar da guerra, mas com tal desvantagem. Joker suspirou ao se recuperar do choque. Ele então se virou para Rapesholar e disse com um tom pesado: as coisas escaparam do nosso controle. Parece que não podemos evitar lutar contra Umbra de qualquer maneira. Como tal, sugiro que façamos tudo. Rapesholar respirou levemente enquanto assentia. Vou revelar tudo que os Lorebinders mantiveram escondido desde que começamos o jogo. Espero que a Myriad Cards faça o mesmo. Draco sorriu ironicamente quando viu que ambos rejeitaram o pedido. Ele não se importou com o processo de pensamento deles ao fazer isso.
Tudo que ele sabia era que sua raiva inflexível precisava ser desabafada adequadamente se ele quisesse ter uma mente pacífica. Já que Myriad Cards e Lorebinders escolheram tolamente rejeitar, os poderes e decisões que deveriam ser deles foram passados para Draco. Se as duas guildas tivessem 10% de chance de vitória antes, elas a reduziriam pela metade com esta decisão deles. Ele escolheu o campo de batalha para ser uma área zonal chamada Floresta Fugaz, que era uma zona de campo de nível 40 a 50. Os monstros eram semelhantes aos do Monster Army, apresentando chambleiros, assassins e quiletres. Dríades, fora da missão única, eram raras demais para existir em todas as zonas florestais. Feito isso, ele declarou que a Guerra das Guildas começaria em 7 dias. Depois disso, ele fechou o Minu Guild War e foi para o Minu Guild Shop. Ele pegou de volta todos os itens incomuns e deixou os raros para trás. Como ele precisava vender itens, os incomuns deveriam buscá-lo bastante. Ele fez isso sem se preocupar porque queria forçar os membros do Umbra a possuírem um certo padrão, que era no mínimo itens raros. Somente uma guilda tão decadente como a Umbra poderia pensar em itens que custariam no mínimo 50 ouros para serem suficientes para mostrar seu prestígio. Riveting Nietzsche começou a dar-lhes palestras sobre o aspecto teórico das batalhas de guildas. Seu foco estava em conflitos de grande escala e táticas de guerra de guildas. Draco a deixou sozinha enquanto chamava Kainu e Jada para a sala comunal, onde eles se sentaram em um sofá com bebidas nas mãos. Como a comida passou a ser necessária, a sala comunal viu um aumento nas opções. Comida e bebida da mais alta qualidade estavam presentes aqui por preços terrivelmente baixos em comparação com o exterior. Draco se concentrou em Akainu. Pegue esses itens e coloque-os no centro de comércio intermediário em seu nome. Defina os preços para o padrão do sistema e todos os rendimentos irão para a conta do grupo. Akainu pegou os itens e assentiu. Sem problemas. Eu te avisarei quando o dinheiro chegar então. Draco assentiu e então se virou para Jada. Minha linda e impetuosa Jada, você poderia, por favor, prever a chance de vitória da Umbra contra a Myriad Cards e Lorebinders? Jada ficou satisfeita com o elogio de Draco e bufou com o nariz arrebitado. Claro que posso. Já que foi você quem perguntou, abrirei uma exceção. Enquanto Jada começava suas previsões clarividentes, Draco viu outra tela aparecer diante dele, com um novo evento. Anúncio regional do Reino de Sturgeven. A Guilda Umbra iniciou uma guerra de guilda contra as miríades de cartas e Lorebinders da guilda. Um novo subevento foi criado, a Primeira Guerra de Guildas. Anúncio internacional do continente Cariu. A Guilda Umbra iniciou uma guerra de guilda contra as miríades de cartas e Lorebinders da guilda. Um novo subevento foi criado, a Primeira Guerra de Guildas. Anúncio ilimitado para todo o sistema. A Guilda Umbra iniciou uma guerra de guilda contra as miríades de cartas e Lorebinders da guilda. Um novo subevento foi criado, a Primeira Guerra de Guildas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.